Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa, te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue nas redes sociais. Lá nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar sugestões de pauta ou perguntas. E aqui no YouTube, toda terça-feira tem um episódio inédito para ti. O programa de hoje é brincadeira, mas é coisa muito séria. Nós vamos falar sobre a importância do brincar. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E conosco, no programa de hoje, a gente tem o Colégio Sinodal, a Clínica Visuale, a Garbo Decor e os móveis Reinheimer. Já começando que, de cara, nós não estamos no nosso cenário oficial, mas tu pode conferir todas as novidades, tanto da Garbo Decor quanto dos móveis Reinheimer, nas redes sociais deles. E conosco no estúdio, nós temos a psicopedagoga Clarissa Paz, formada em Normal Superior pela Universidade Fevale e também em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, com pós-graduação em Psicopedagogia também pela Fevale e professora de Educação Especial de crianças de 2 a 16 anos na Rede Municipal de Novo Hamburgo, fazendo atendimento educacional especializado na Sala de Recursos Multifuncionais. E a psicopedagoga Francine Melo Roveda, formada em Pedagogia e Psicopedagogia pela Unicinos, com especialização em Educação na Primeira Infância também pela Unicinos, diretora da Escola Acalento, Núcleo de Educação Infantil, e líder dos juniores e adolescentes do projeto Juventude Ágape e pesquisadora da infância e adolescência. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Obrigada pelo convite. É muito prazeroso poder estar conversando com vocês, né, e falar um pouquinho também sobre a infância, sobre o brincar, né, e toda essa temática que perpassa, né, a infância. Bom, vamos começar do princípio, então. Eu vou fazer uma pergunta que vocês podem responder juntas e aí a gente vai se divertir nesse programa. O que é brincar? O que caracteriza o brincar? Bom, antes, né, de tudo, o brincar, ele é uma lei, né? Ele é um direito da criança, né? O brincar ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está assegurado como, né, um direito da criança, do adolescente, e também na Base Nacional Comum Curricular, que é onde a educação hoje caminha, né? A base que hoje nós caminhamos por ela traz o brincar como um direito de aprendizagem da criança. Então, além de ser, né, a essência, né, um movimento que nutre a infância, o brincar, ele nutre, né, a infância, ele também é um direito da criança, ele é um direito da criança e do adolescente, né? Sim. O brincar também é a forma como a criança se comunica com o mundo, é a forma como ela se expressa, é a forma como ela aprende, é a forma como ela absorve tudo aquilo que o mundo tem para oferecer para ela. Bom, brincar ele pode ser de várias formas, né? A criança desde pequenininha, ainda no berço, ali no colo da mãe, ela já está descobrindo essas brincadeiras. Eu queria que a gente explicasse um pouco para quem está em casa entender o que caracteriza esses momentos, diferentes fases da infância, diferentes tipos de brincadeira. Na primeira infância, que a gente chama, né, a primeira e a primeiríssima infância, que é aquela fase de desenvolvimento do bebê, né, onde ele tem entre de 0 anos, né, de meses, até mais ou menos os 2 anos e 11 meses, onde é a fase do berçário, da primeiríssima infância, e logo em seguida, né, aquela criança que vai crescendo, que já é uma criança, né, grande. A gente fala muito sobre o corpo como um instrumento de conhecimento de mundo, né, do brincar. Então, ela vai se conhecendo, ela vai permitindo o toque, as sensações, né, o corpo dela, ela é um instrumento do brincar da criança. Então, a gente sempre oferece para essa criança que ela possa se conhecer, que ela possa ter um espaço adequado, né, para ela se movimentar, para ela poder conviver, né, com outras crianças, ou conviver com seu adulto, seu pai, a sua mãe, né, aquele cuidador, e que ela possa então ter um ambiente, né, um território propício para conhecer e para explorar o mundo, né, ali o entorno dela.
E existem autores que falam que a criança já brinca desde o útero. Que se mexer, o movimentar os dedos, já são formas de brincar. E à medida que a criança vai crescendo, essa forma de brincar vai modificando. E muitas vezes é através dessas formas de brincar que a gente sabe se está tudo ok com o desenvolvimento da criança ou não. Por exemplo, um bebezinho de meses ainda, até ali aproximadamente 2 anos, ele vai brincar principalmente com jogos de repetição. Ele vai explorar o objeto, ele ainda não vai criar uma brincadeira, ele não vai criar uma história. Isso vai sendo a partir ali dos 2 anos, mais ou menos. Tanto que tem o Freud, que fala da brincadeira do fordar, que era uma coisa que ele observava, se eu não me engano era no neto dele, que era a brincadeira do carretel, que a criança jogava o carretel e buscava, jogava o carretel e buscava. E esse foi um dos primeiros jogos de repetição que foram documentados, que é aquela brincadeira que o bebê faz de jogar brinquedo, né? As mães ficam bravas normalmente, dizendo, ele tá fazendo só para me irritar. Não, é a forma que ele tem de brincar. Então, a criança joga, a gente recolhe. Alcança de volta. Exatamente, a criança joga, a gente alcança de volta. E aquilo ali, ele tá descobrindo como funciona o mundo, que as coisas desaparecem, mas reaparecem. Né? Por isso que bebezinho gosta tanto do brincar de esconder, que gosta tanto de jogar bola, gosta tanto, quando é bebê pequeno, da roda do carrinho. E que são brincadeiras que ao longo dos anos, à medida que a criança vai crescendo, vai evoluindo essa brincadeira. Porque depois ele para de rodar o carrinho, aí ele começa a brincar com o carrinho, fazendo o brum-brum, o movimento, que é quando ele vai construindo o jogo simbólico, que a gente chama, né? O que é um jogo simbólico? Que é quando a criança começa a representar situações vividas, começa a criar brincadeiras com o objeto que ela tem. Fazer comidinha, brincar com carrinho, nanar um nenê. Tem criança que pega um toquinho de madeira e faz de conta que é um carrinho. Ou pega um galhozinho de árvore e uma folha e faz a brincadeira da comidinha. Ela simboliza aquilo que ela vivencia para conseguir entender aquilo que ela está vivenciando. Que é quando ela brinca de comidinha, ela está tentando entender o que a mãe está fazendo quando faz comida. Quando ela brinca de carrinho, ela está tentando entender o que acontece quando o pai está dirigindo ou quando a mãe está dirigindo. Então, isso que é o jogo simbólico, quando ela pega as vivências dela e transforma em brincadeira. Bom, e conforme a gente vai entendendo e vai vendo como a criança está brincando, a gente consegue mapear alguns comportamentos também, né? Com certeza. Exatamente. Essa questão toda do brincar e da forma como o ambiente em que a criança está vivenciando esse brincar, né? O que esse ambiente comunica? Como o ambiente que a criança está preparado para ela, né? Dentro de um olhar, eu como psicopedagoga, né? Como um olhar como diretora de uma escola de educação infantil, a gente cuida muito dos territórios que nós ofertamos para a criança, o território em que a gente prepara. O que são os territórios, né, da infância? São diferentes propostas que nós montamos ao longo dessa jornada escolar, dessa jornada do brincar que a criança tem, dos diferentes espaços que compõem, né, o brincar dela dentro de uma escola, e o que aquele cenário ele está trazendo de convite para que essa criança brinque. E dentro desse olhar, né, a gente observando esse brincar enquanto adultos, e é importante o papel do adulto ao observar o brincar, que o adulto ele não precisa estar o tempo inteiro intervindo na brincadeira da criança. É muito importante, sim, a participação do pai, da mãe. Eu, como mãe, né, gosto de brincar com meu filho, gosto de brincar com as crianças da escola, mas é muito importante que o adulto ele tenha esse papel de mediar situações, de mediar territórios para que a criança ela possa desenvolver as diferentes habilidades dela, as diferentes linguagens dela. Então, tem crianças que têm uma linguagem muito mais artística, musical, corporal, a oralidade está mais uma habilidade que ressalta em algumas crianças. Então, cada criança é um mundo diferente. São formas de comunicar diferentes, são formas de culturas familiares que ela traz,
né, de formas de se expressar diferentes. Então, quando a gente organiza territórios, nós vamos estar trabalhando essas linguagens, né, como ela socializa, como ela se reconhece enquanto criança, e aí entra mais uma vez os direitos de aprendizagem, que é participar, reconhecer, se expressar, se brincar. Então, né, essa questão de como eu socializo nestes territórios, esse adulto, esse educador, esse espaço, ele pode promover que a criança possa estar ali sendo ela, né, brincando de uma forma livre, de uma forma onde ela possa se expressar através dos convites que temos ali, mas também que quando ela crescer, que ela se tornar uma criança maior, né, um adolescente, um junior, como a gente chama no projeto, ela possa se revisitar essas memórias afetivas dela, essas memórias brincantes dela e se encontrar novamente. Então, a infância, ela é literalmente, né? A gente ouve muito essa frase, a criança é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. A infância é o chão que eu vou caminhar a vida inteira. Então, de tempos em tempos, eu revisito a minha infância. Então, diferentes momentos da minha vida, situações dessa criança que vai se alfabetizar, né? Quando ela for um pré-alfabetizando, quando ela for viver ali a alfabetização dela, até mesmo no brincar com outros amigos, né, se socializando com os colegas, eu vou revisitar os meus momentos, as experiências que eu vivi desde muito pequeno. Então, por isso que o bebê, a gente fala muito, instrui muito as escolas e até mesmo os pais, o bebê, ele brinca muito. Licença. Não, fica à vontade, Deus o livre. Que aguinha boa. O bebê, ele brinca o tempo inteiro. E essa também é uma temática importante como se dentro dessa fase de bebê a gente tivesse que estimular o bebê o tempo inteiro. O bebê, ele não precisa ser estimulado. Lógico, a gente vai, como a Clarissa disse, nós vamos observar esse desenvolvimento infantil, esse crescimento da criança, né, desde bebê, mas a gente não precisa de um ambiente poluído em estímulos, porque o mundo já é estimulante para a criança. O corpo dele é estimulante, o meio em que ele está é estimulante. Então, às vezes, nós temos um cenário onde a criança está deitadinha num tapete colorido, com muitos móveis, com um fundo musical, com a prof, por vezes, ou a educadora cantando. Então, é uma poluição visual, pobre anjo, sonora. Pobre anjo. Ele só queria dormir. Ele só queria se conhecer, se tocar. Então, às vezes, nós encontramos ou atendemos famílias que dizem, mas o meu filho não para. Ou então, como ele está agitado. Mas, às vezes, o ambiente é um convite para essa agitação. Ou então, às vezes, é um convite para se conhecer, para o tempo. Qual é o tempo da criança brincar? Tem um tempo para a brincadeira acabar? A criança, ela não deveria precisar se preocupar em brincar por 40 minutos, por brincar por 20 minutos, porque agora eu preciso parar para fazer uma atividade. Eu preciso parar de brincar para determinada ação. A criança, o movimento da infância é o brincar. Então, às vezes, tem pessoas que acham que tem um ambiente bagunçado. Ali tinham crianças brincando. Na verdade, quando a criança está naquele ambiente, ela, por vezes, parece bagunçado, mas é uma criança que está muito bem organizada internamente. Né? O bagunçar ali do brincar, ele vai estruturando e organizando a criança. Então, o brincar, ele não pode ser uma moeda de troca. Se eu fizer, eu brinco. Se eu comer bem, eu vou brincar. Se eu atingir aquele objetivo do adulto, a brincadeira vem como uma moeda de troca. Na verdade, brincar é comunicação. A criança se comunica enquanto brinca. E é muito importante que os espaços que atendem à infância, sendo no consultório, um restaurante, aonde tu convida a criança a fazer parte, é muito importante que tu saiba que brincar é um direito dela, que existem espaços reservados para que isso aconteça de forma segura e que a linguagem dela, ela é uma linguagem corporal, comunicativa. A criança, quando ela chega, ela se apresenta através do brincar. Então, é importante que esses espaços que pensam na infância respeitem esse direito do brincar, né? Que é algo que eu trago muito, mas brincar, ele nutre todo um desenvolvimento afetivo,
cognitivo, psicomotor, né? Então, a criança, ela é o resultado das brincadeiras que foram propostas para ela, né? E o brincar, ele vai nos falar muito sobre como tá a saúde mental da criança, como tá a saúde física dessa criança, e o brincar vai nos dar uma direção de por onde ir para conseguir que ele tenha um desenvolvimento, o desenvolvimento adequado. Porque esse brincar, ele nos mostra como é que eu vou dizer, como tá o desenvolvimento cognitivo, como tá o desenvolvimento mental, como tá o processo de aprendizagem dessa criança, que é mais a área que eu atuo. Na escola que eu trabalho atendo desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Então, por mim, passam crianças de todas as idades. E todas as crianças, não importa se tem 2 ou se já é um adolescente de 16 anos, que também não deixa de ser uma criança, eles têm diferentes formas de brincar. E através dessas diferentes formas de brincar, eu vou saber qual o caminho que eu devo seguir como professora para que ele consiga superar as dificuldades dele que eles encontram lá no ensino fundamental. Né? Às vezes chega alunos para mim que não sabem ler, que não sabem escrever, através das brincadeiras dele que eu proponho, que eu às vezes só observo e às vezes eu interfiro, eu consigo descobrir qual é o nível de aprendizagem, qual é o estágio do processo de aprendizagem e qual o caminho que eu devo seguir, se vou ter que encaminhar para um neuro, se vou ter que encaminhar para um psicólogo, se vou trabalhar eu sozinha com ele na sala, se eu vou ter que encaminhar para um outro professor dentro da escola que possa atender aquela criança de uma maneira mais efetiva, para que ele consiga atingir aquilo que é esperado para a criança na idade. Né? Muitas vezes a gente consegue mapear também se a criança tem exatamente alguma patologia. Sim. ou se essas notas baixas, vamos dizer assim, são frutos de um nervosismo na hora de fazer a prova, de algum bloqueio emocional que não tem a ver com a sua cognição, né? Exatamente. E, inclusive, situações mais sérias, né, como questões de abuso, de violência, de negligência, isso tudo aparece no brincar. Nesses dias eu estava avaliando um menino na minha sala e eu trouxe um material, tipo um quebra-cabeça, que é o ato que a gente chama, que é um material para trabalhar robótica com os alunos. Eu apresentei o material para duas crianças com dificuldades de aprendizagem extrema e disse, é com vocês, né? Vocês constroem. Um dos meninos não conseguiu construir nada. O outro, nossa, ele construiu várias coisas. Ele construiu boneco, ele construiu carro, ele construiu moto. Então, o que esses meninos me mostram? Aquele que não construiu nada, acendeu a luz vermelha. Porque ele não conseguiu acessar o brinquedo, ele não conseguiu brincar. E isso é bem preocupante numa criança, quando ele não consegue saber o que fazer com o brinquedo que é oferecido. Já o outro que conseguiu montar várias coisas, o que ele me diz? Que inconscientemente ele tem bem preservada toda essa questão da criatividade, do pensamento lógico, do desenvolvimento dele. Existem alguns entraves que estão dificultando a aprendizagem dele. Aí o que a gente faz? Passa adiante para quem vai conseguir resolver isso. O outro menino, a gente vai fazer um encaminhamento um pouco mais aprofundado, porque esse não brincar dele chama muita atenção, porque uma criança de 10 anos, frente a um material de construção, né, bastante rico, ele deveria ter um interesse, deveria ter uma possibilidade de criação, e que ele não teve. Já o outro, quando a criança brinca, a gente se preocupa menos. Quando ela não brinca, a gente já vê que alguma coisa ali está acontecendo. Tu tocou num ponto que eu acho muito importante a gente aprofundar, que é essa questão de analisar comportamentos dentro de abusos, de violências e tal. Como é que a brincadeira pode ajudar nesse tipo de percepção? A brincadeira, a criança, através do brincar, ela vai nos contar o que está acontecendo em casa. Ela pode não contar... Verbalmente, isso. Ela pode não contar verbalmente o que está acontecendo. Mas ela vai fazer uma brincadeira mais violenta, ela vai ter uma brincadeira sexualizada.
ela vai, ou ela não vai conseguir brincar. Ela vai ter tanto medo de expor o que está acontecendo que ela não vai conseguir se aproximar do objeto. A gente tem, em muitos consultórios, muitas salas de aula, a família terapêutica, que são bonequinhos com as partes íntimas. Então, ela vai dar uma importância muito grande para essa parte íntima. Ou ela vai fazer a representação do ato que aconteceu com ela. E nessa fala da Clarissa, entra muito também a questão que tu antes pontuou do jogo simbólico. O jogo simbólico entra nesse momento em que eu faço também de conta que, e eu vou trazendo para esse repertório vivências. Né? No meu faz de conta, eu vou reproduzindo o que acontece na minha casa. Eu sou um pouco a mamãe, eu sou um pouco o papai, eu vou trazer um pouquinho do que eu aprendo com o vô, né? Com aquele cuidador. Então, a criança, ela vai trazendo as suas vivências, e por isso é tão importante não só o observar, mas o brincar junto com a criança. Tu ser a Dinda do nenê, tu estar ali junto, né, fazendo a comidinha, ser o motorista do carro, estar brincando com ela para que nesse diálogo tu possa estar compreendendo o que ela está te comunicando, né? Nem sempre a criança ela vai se comunicar, né, na oralidade, até porque quando tem algum trauma, quando entrou algo, né, nesse brincar, ou entrou algo nesse histórico de vida, por vezes o emocional ele trava. E uma das primeiras travas que vem é a oralidade, né? Eu não vou contar, eu não consigo, de que forma eu vou me expressar? Então, cabe essas diferentes abordagens, essas diferentes linguagens que eu proporciono para que eu consiga atingir essa linguagem da criança, essa linguagem de amor dela, por onde ela se sente mais acolhida, por onde ela se sente mais vista, né? O que convida mais ela a brincar. Né? Até porque nessas situações há um segredo, né? Então, essas situações não podem ser comunicadas, porque normalmente quem abusa de uma criança, seja fisicamente, seja sexualmente, diz que não pode contar, né? Pede o segredo. E aí a criança não conta. Mas, ou situações que acontecem dentro de casa, mas implicitamente, né, socialmente, a criança de alguma maneira sabe que aquilo não pode ser revelado. E aí, na brincadeira, ela revela. Então, sempre revela. Né? Toda criança que é abusada de qualquer maneira, na brincadeira, ela vai revelar. E a Fran vai concordar comigo que é muito engraçado, que a gente sabe tudo o que acontece na casa das crianças quando eles brincam. Exatamente. Deixa eles brincar de casinha. Tu sabe a maneira que a mãe fala, a maneira que os pais se tratam, como é que é a relação com o irmão, o que o vô faz. As profissões. As profissões da família. Tudo o que acontece em casa, a gente descobre através da brincadeira. Por mais que a criança não conte, por mais que a criança não fale, a gente sabe quem tem pai médico, quem tem pai professor, quem tem pai arquiteto, quem tem pai que trabalha com TI, a gente sempre sabe, porque esse vai ser o principal foco de interesse daquela criança dentro da brincadeira. Até porque o mundo de uma criança ela é pequeno, né? A família, o núcleo familiar com quem ela convive no dia a dia é o mundo dessa criança. Quando ela vai para a escola, esse mundinho cresce um pouquinho mais. Mas o grande foco da vivência dela é o que ela vive dentro de casa. Exatamente. E aí as coisas que eles nos comunicam quando estão brincando é muito divertido, fantástico. É fantástico, a gente se diverte horrores. Bom, a gente falou muito sobre esse contexto da importância e tal. Eu queria que a gente colocasse isso em plano, para a gente falar lá do adulto, o adulto pensar lá na sua infância, né? Qual a importância do brincar para a formação de um ser humano funcional na vida adulta? Bom, eu posso trazer como exemplo a Francine, né? Eu, enquanto brincante. Hoje, eu tenho 38 anos, 34 deles eu passo dentro de espaços escolares, como criança, né? Como uma aluna, como uma estudante, como uma adolescente que estava frequentando espaços de convivência, de amizade, de brincar. E eu vejo o quanto o brincar na minha vida fez com que eu tomasse escolhas profissionalizantes, escolhas de como conduzir dentro da minha casa os meus filhos nesse olhar de infância, de experiência, né, de vida e de crescimento junto enquanto família. Então eu vejo que revisitar
aonde está a brincadeira dentro de mim, aonde está o meu brincar, né? E o quanto eu me permito brincar ainda nos espaços que eu frequento, né? Na idade em que eu tenho, onde eu trabalho, isso fala muito por onde eu passei, né? Nem todo mundo tem uma experiência feliz com brincar. Eu tive as minhas experiências, elas não determinam os territórios ou as possibilidades que eu vou fazer para as crianças, ou então para os jovens, para os adolescentes que eu vou encontrar. Mas eu trago o meu olhar sobre o brincar. Então, por isso é importante que, enquanto adultos, hoje, e nos espaços em que a gente ocupa, a gente sempre possa revisitar a nossa história e qual é a minha concepção de infância? Qual é a minha concepção de criança? Porque a infância é um período que todos nós passamos. Mas a criança aqui do Sul vive um tipo de cultura, um tipo de infância. No Norte e no Nordeste são infâncias bem diferentes. São crianças que estão lá, mas vivendo infâncias bem diferentes. A minha infância foi uma, a da Clarissa foi outra. Então nós tivemos esse mesmo período de vida, mas nós vivemos essa fase de uma maneira muito única. Então, isso é muito importante quando a gente tem as nossas escolhas enquanto adultos, né, enquanto pessoas que falam sobre estes espaços, de o que promove o espaço em que eu organizo para a infância. Enquanto as leituras que hoje me sustentam enquanto adulta, que leva essa bandeira da infância, eu sei que aonde a Francine está ali a infância, porque eu falo, eu leio, né, o meu círculo de amizade são entre, né, muitas pessoas, muitos professores, muitos pedagogos, é onde eu me sinto bem, onde eu falo, né, daquilo que eu vivo e que eu amo. Então, o brincar me constitui como pessoa. Eu brinco hoje. Eu brinco dentro da escola, eu falo das crianças quando eu estou num atendimento a famílias, num atendimento a uma equipe. Hoje nós temos uma equipe, eu faço parte de uma equipe especializada. Nós temos nutricionista, dentista, fono, fisioterapeuta, todos estes adultos que a gente convidou a fazer parte de uma equipe na escola onde a gente trabalha, todos estes adultos, eles são adultos brincantes. Então, a fono acessa a criança através da brincadeira, o fisioterapeuta acessa a criança através da brincadeira, a nutri acessa a criança através da brincadeira e brinca junto. Porque uma coisa é tu fornecer o brinquedo, diferente é tu brincar. Então, eu posso dizer que, enquanto adulta, eu brinco muito, eu me permito brincar. E eu quero envelhecer brincando, porque eu acho que quem brinca é livre. Quem brinca se permite, brincar é terapêutico, brincar é cicatrizante, brincar é estimulante, né? Eu acho que quem brinca se permite ser acessado, se permite deixar uma marca, né? Quem brinca, né, com um brinquedo, quando ele é brincado, ele tem marcas de uso. O carrinho é arranhado, a bola já está toda esfolada, o nosso corpo fica esfolado quando a gente brinca, quando a gente corre, tropeça, cai, são marcas de quem brincou, cicatrizes de quem foi brincante. Então, eu creio que o corpo comunica. E comunica esse brincar, me constitui o brincar. Então, eu tenho cicatrizes do meu brincar, mas eu tenho histórias lindas de enquanto eu brincava. E isso acessa também, e hoje eu falo da melhor idade, porque eu quero chegar, né, nas melhores idades, mas o quanto hoje os nossos adultos de 60 anos, né, os nossos, às vezes a gente diz o vô, a avó, o quanto a gente convida eles para brincar conosco. O quanto eles brincam ainda? Existem espaços para que esse brincar aconteça? Porque é através do brincar que a gente revive, que a gente lembra o que nos faz feliz, né? Quem nós somos. Então é muito importante que a gente brinque, que a gente faça esses convites ao brincar, que a gente brinque com o nosso marido, que a gente brinque com os nossos filhos, que a gente brinque com a nossa voz, que ao passar pelo condomínio e tu vê alguém, brinca! Né? Brincar, ele é uma expressão, né? E eu vejo que muitas pessoas estão hoje com uma face triste pela falta do brincar. E às vezes é só trocar um nome. Tu não precisa dizer que tu tá brincando, né? Tu tá se divertindo hoje eu trabalho num projeto com adolescentes e juniores que a gente não diz que nós vamos brincar, mas a gente joga e se diverte o tempo inteiro. Sim.
né? Na linguagem deles. É aquilo que a gente falou no início, né? Conforme o ser humano vai crescendo, o tipo de brincadeira vai brincando também. Vai brincando, vai amadurecendo também. E o também. brincar, ele não é uma coisa infantil. Ele não é uma coisa infantilizada. O brincar não precisa do brinquedo, não precisa da infantilização. Exatamente. Porque uma criança, ela brinca com brinquedo. O adolescente vai jogar um jogo, vai jogar um videogame, vai sentar numa roda com os amigos. Vai sentar uma roda com os amigos. O adulto brinca na mesa do bar, quando tá conversando, quando tá rindo, quando tá falando piada, quando tá fazendo bobinha, falando besteira. Né? Tanto que a gente brinca lá a sala dos professores da minha escola é a 5ª série. Porque a gente, do momento em que a gente entra até o momento que a gente sai, a gente passa rindo, tira onda da cara um do outro, faz uma piada, faz brincadeiras. É isso que faz também uma oxigenação na relação para conseguir voltar para a sala de aula e trabalhar de forma séria. Exatamente. E como a Fran falou, a gente precisa brincar. O idoso precisa brincar. Tu não tem que levar uma boneca para um idoso. Não, tu vai descobrir outras formas. Através da conversa, tu vai brincar com ele. Através de um toque, de alguma coisa que seja divertido e que use a imaginação. Até mesmo buscando no diálogo as suas memórias de brincar. Como tu brincava, né? Isso é fundamental, tu revisitar, como eu sempre digo, tu revisitar. E é muito importante também, nós passamos agora no dia 28 de maio, nós tivemos o Dia Mundial do Brincar. E quando a gente fala em revisitar, é uma oportunidade, porque como é um projeto que hoje temos no Brasil e mais 40 países, e pode até ser mais, mas pelas leituras hoje a gente sabe que é um projeto que tem se espalhado. Como é bom quando essa temática, o brincar, ela avança na sociedade. Sabe, quando tu percebe que os pais estão lendo sobre o brincar, quando tu percebe que existe esse assunto na sociedade. São Leopoldo, por exemplo, promoveu diferentes espaços do brincar. Foi durante a semana, né, que contemplava o dia 28, e a gente sabe que isso não acontece só dentro dessa semana, que o brincar faz parte do dia a dia, mas como é importante quando tu para, né, e traz uma leitura nova. Esse ano nós tivemos essa temática do brincar na natureza, que eu achei fantástico, porque cada vez mais a criança ela precisa estar desemparedada, cada vez mais a criança tem que ser convidada a vir para fora, e não é só a criança, a família, né? O brincar é uma cultura, brincar é uma cultura familiar. Ninguém tem quem brinque sozinho, mas é tão bom brincar junto, né? E como foi importante levantar essa temática, né? Como é importante tu ter espaços na sociedade, tu ter espaço no teu município. Eu fico muito feliz em saber que em São Leopoldo teve também, né? É um dos municípios que tem a sua Semana do Brincar, e a gente sabe que nós temos um município brincante cada vez mais. E isso é muito importante, levantar essas temáticas, levantar esses projetos que comunicam o brincar dentro da cidade, dentro do município. Tem um livro do nosso amado, o Euclides Redim, e que por muito tempo a gente conviveu, né, com ele, que diz: se der tempo a gente brinca. E ele traz essa reflexão sobre o brincar não é se der tempo. Na verdade, o tempo é brincar. Né? A partir do momento que a gente brinca, a gente se organiza. E aí nós nos tornamos pessoas mais potenciais, né? Nós somos um sujeito com potencial, porque a gente se permitiu o brincar, o inventar, o imaginar, o criar, socializar, negociar, dividir. Então, existe todo um repertório de vida dentro do brincar, toda uma organização. Então, a criança não é a caixinha do brincar, a caixinha do desenhar, até porque desenhar, os riscantes fazem parte do brincar, mas a gente não divide em caixinhas, né? O desenvolvimento, ele acontece num todo, no nutrir-se, e o brincar é, como eu disse lá, acho que na minha primeira frase, brincar é nutrir o desenvolvimento, né? Em todas as áreas. Enquanto eu brinco, eu estou nutrindo o meu cognitivo, o meu afetivo, o meu psicomotor, né, o social. Então, eu brinco e a criança que está brincando, ela está nutrida, né? E lógico, que espaço é esse do brincar?
Então, cabe ao adulto ler sobre o brincar, né? Aos pais, né? Um convite a ler, a estar assistindo, né? Temas como esse, um espaço que fale do brincar. Brincar é saúde infantil, é saúde adolescente. O brincar, ele faz parte de todo um contexto, né? Então, e por isso, os profissionais, eles utilizam da brincadeira para esse acesso, né? Então, é importante essas temáticas, é importante espaço como este, que fala e que abre essa roda de conversa, que é algo que a gente faz tanto dentro da escola, né? Que são as rodinhas, e ali a gente se organiza, a gente sabe o que vai acontecer. Se toda empresa fizesse a sua rodinha de vamos organizar o nosso dia, vamos organizar lá em casa como vai ser nosso roteiro de final de semana, vamos organizar as nossas férias, a rodinha, ela é um espaço de conversa e ali a gente organiza o nosso fazer. Então, são vivências da infância que hoje estruturam, né? Por exemplo, a escola onde eu trabalho e os espaços onde eu me organizo sempre vai vir das vivências que eu tive enquanto criança, né? E ali, como a Fran falou, do brincar sozinho, né? Que a criança, antes de brincar sozinha, ela precisa brincar com alguém. Ela precisa ter alguém que comece orientando, que comece mostrando como funciona este processo, para depois brincar sozinho. E, infelizmente, a gente vê cada vez menos pais tendo tempo de sentar e brincar com os seus filhos. E isso fica muito claro na escola, porque daí quando a criança chega, ela tem um afã de brincar, ela tem uma necessidade de se relacionar com o outro, que quem acaba fazendo esse papel é a professora, né? E que poderia e deveria ser dos pais, porque assim os pais teriam muito mais acesso e muito mais conhecimento sobre o seu filho, que seria adquirido através da brincadeira que o adulto tem com a criança. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês. No âmbito de vida adulto, né? A gente pensa no âmbito profissional, empresarial, de inovação ou de resolução de conflitos, a criatividade, ela é a base da nossa sociedade. Para a gente conseguir ultrapassar problemas, a gente tem que ter um certo nível de criatividade para solucionar aquilo ali. O brincar não está diretamente ligado à nossa criatividade na vida adulta? Completamente. Conversem um pouco sobre isso. O Rubem Alves sempre fala que o maior amigo da criatividade é a falta de brinquedo. Porque com a falta de brinquedo, a criança é obrigada a criar um brinquedo. E aí, a partir disso, ela vai desenvolvendo a criatividade dela. Ela vai ver É que nem as nossas avós que criavam bonecas de sabugo de milho. Né, as nossas avós, nossas bisavós, todo mundo tem alguém na família que criou uma boneca com sabugo de milho, ou os avós que construíam carrinhos a partir de um pedacinho de madeira, porque a falta do brinquedo vai obrigar com que a criança crie um brinquedo novo, e aí já vai estar exercitando a criatividade. Se tem muito brinquedo pronto, a criança não tem por que pensar, não tem por que criar, né? É como quando a gente vai nas lojas de brinquedo, tu vai dizer, eu quero um brinquedo para uma criança de 3 anos. O que elas vão te mostrar? Os brinquedos que brincam sozinhos, que é um botão que tu aperta, que é um negocinho que tu enfia lá. Não é que eles não são importantes, eles são importantes, porque a criança precisa aprender também essa questão da ação e reação, de que se tu aperta um botão vai acender uma luz. Mas é a falta deste brinquedo que vai fazer a criança imaginar e criar cada vez mais. E eu creio, sim, que nós adultos passamos por diferentes situações que, por vezes, a gente diz, nossa, que bom que eu brinquei daquilo, porque que bom que eu montei muito quebra-cabeça, porque arrumaram um porta-mala para ir pra praia, né, com as malas e cadeiras. Então, nossa, muito quebra-cabeça, né, porque eu arrumo que é uma beleza. Então, a forma como tu organiza a tua casa, tu brincava antes, tu tem uma noção das tuas vivências, de como tu faria aquilo, né? E hoje tem muitas situações que a gente vê adolescentes, né, quando estão se preparando, por exemplo, para o vestibular, quando tu tem que fazer uma redação, quando tem que desenvolver um pensamento, tu sabe aquela criança que teve todo um repertório de brincar, que inventava, que, nossa, aquele parquinho era o meu barco, eu já via, né, eu estava em todo um cenário, eu já estava vendo um tubarão, tu vê que era uma criança que inventava, que brincava, que imaginava, que criava, e quando tu vai colocar no papel e tu tem que te expressar,
tu tem um desenvolvimento criativo muito mais habilidoso. Não que os outros não tenham, todos temos, mas tem aquele que tem essa habilidade melhor desenvolvida. Por quê? Né? Se tu for te revisitar, por que tu é bom no que tu é bom? Né? Por que tu tem essa habilidade aflorada? Por que né, tu escolheu essa área para tua profissão? Por que hoje tem adolescentes que não sabem o que fazer? Porque eu não sei como desenhar, que cor eu vou escolher, né? Vamos desenhar, mas com que cor eu faço a árvore? Com que cor eu desenho? Parece que tu precisa que alguém te indique algo. E que espaços são esses que estão formando, né, estes adultos que não estão com essa habilidade criativa desenvolvida? Uma criança que vê uma corda, o que ela vai fazer com ela? Um balanço? Vai fazer um cipó? Vai amarrar no carrinho e vai puxar? E tem crianças que olham para uma corda e não sabem o que fazer com ela. Hoje nós temos adolescentes que determinado instrumento ou brinquedo não sabe o que fazer com ele, né? Ou ficam, isso só foi feito para um determinado fim. Sendo que a gente, por vezes, pega um brinquedo e transforma em um monte de possibilidades. E isso fala muito de como essa criança, quais foram os espaços que essa criança passou, né? Porque caminhos, quais foram as andanças dela para que ela hoje tenha algumas habilidades desenvolvidas. E é muito interessante que nós temos adultos que são maravilhosos de conversar, são criativos, eles te, né, desconcertam, e tem aqueles adultos que são rígidos. Exatamente, sabe? Que não te convidam, ou que, né, são mais reservados. Não que não tenham brincados, mas eles comunicam também alguma coisa, né? Eles trazem uma linguagem corporal, facial, que também comunicam algo, né? E isso fala muito sobre a forma que esse adulto brincou quando criança. Uhum. Os espaços que tinha, porque a gente veio de um período de muita liberdade, onde podia se brincar na rua, onde se tinha poucos brinquedos prontos disponíveis, para um período onde não se podia mais sair na rua, se ficava dentro de casa olhando TV. Uhum. Né? E hoje, além da TV, tem a questão das telas, que as crianças estão muito, principalmente os adolescentes, estão muito focados no jogo de celular, no jogo de videogame, que estimula uma parte do cérebro, mas outras acaba deixando a desejar, acaba não estimulando da maneira adequada, e isso acaba não permitindo que a pessoa use todo o seu potencial. Bom, já que trouxemos o assunto telas, né, vamos trazer um pouco, tu falou em adolescentes, mas e as crianças pequenas? Porque a gente vê bebês ainda de 1 ano ou até menos com o celular, com a tela ali na frente de si, crianças pequenas, é muito comum a cena em restaurantes, os pais jantando, almoçando a criança nas telas. Longe de mim julgar, vamos deixar isso bem claro, cada um sabe do contexto da sua família, mas eu queria que a gente trouxesse o que isso acarreta, né, entre tanto a coisa positiva quanto a negativa também, para uma criança pequena estar sendo exposta a telas. As telas hoje, elas fazem parte do nosso meio, isso é fato, né? Então, desde de muito pequenos até, né, mais velhos, a tela faz parte do nosso contexto de vida. E sabemos que na infância, né, não é saudável. Hoje eu não recomendo, né, nenhuma família que conversa com a Francine ou que, né, que me conhece sabe que que eu não recomendo telas, que eu acho que a criança tem todo um repertório a ser descoberto, né, existe toda uma cultura a ser descoberta, um mundo inteiro a ser explorado por ela, que o adulto ainda consegue, com a criança pequena, se ele tem, né, uma leitura sobre o desenvolvimento do seu filho, até porque geralmente quando nós temos escolhemos ser pais e mães, né, ou então quando um casal decide, vamos ter o filho, como é que a gente vai organizar, né, esse brincar, esse crescimento, tu pode optar em ofertar ou não. O adulto, ele tem, diante de um bebê, de uma criança pequena, cabe ao adulto essa escolha. Lógico que a gente sabe que com os mais velhos, né, com as crianças maiores, isso também é uma mediação feita pelo adulto. De que momento eu vou apresentar, quanto tempo, mas eu vejo o quanto é importante nesse contexto e nessa temática, os pais, né, o pai e a mãe,
terem um acordo, né, sobre o quanto a tela é importante dentro da nossa casa, nos espaços em que nós vamos, né, nas escolhas que nós fazemos para nossa criança, o quanto para nós, dentro da nossa cultura familiar, para nós é importante que essa criança esteja frente às telas ou não. Hoje eu atendo um número muito grande de famílias, né, de pais, de mães, né, de casais que chegam e que falam: Fran, eu deixo exposto? Não deixo? Eu pergunto: o que tu pensa sobre? De acordo com a saúde, né, com os profissionais de saúde, com as leituras que nós temos, eu não concordo que hoje as telas sejam um recurso interessante para nossas crianças, né, para os nossos bebês, para os nossos crianças maiores. Isso faz parte, eles não vão viver alienados a essa realidade. Isso faz parte. Eles têm acesso à TV, eles têm acesso hoje, né? Às vezes eles saem da escola e já entram no carro segurando o celular do pai ou da mãe, mas também esse pai e a mãe souberam que passou o dia brincando, né? E que escola eles escolheram para que esse brincar aconteça, né? Acho importante, por exemplo, ressaltar nessa temática, hoje no espaço em que na escola em que nós organizamos, né? A Escola Calento, nós não temos telas. Então, dia de chuva é dia de brincar nas nossas salas referências. Dia de frio é dia de brincar. Dia de muito sol é dia de brincar. Nenhum momento é o dia de vamos agora olhar um filme, vamos assistir um DVD como antigamente, ou vamos assistir um videozinho. Não, isso o pai e a mãe vão dizer: não, para minha criança, eu acredito que 15 minutos está ok. Para outra cultura familiar, 1h30 está ok. Eu, enquanto profissional, eu vou orientar essa família que busque em mim uma resposta. Mas é muito importante que eu escolha espaços que estão de acordo com a minha filosofia de vida, né? Com o meu olhar enquanto mãe, enquanto pai, para aquilo que a gente acredita ser o melhor para os nossos filhos. Porque é uma temática que tem diferentes leituras, né? Diferentes abordagens, e que nesse olhar é importante tu sentar com essa família, né, e conversar, né, e fazer com que possa acontecer um diálogo e uma organização, uma estruturação desse brincar dentro de casa. E por vezes ser o sinal de alerta: família, não está sendo saudável, está se tornando incontrolável esse uso. Esse objeto não precisa ser apresentado agora. Quem sabe vamos conversar sobre, tu precisa de mim, né? Tu quer contar comigo nesse processo? Tranquilo, mas vamos, enquanto família, escola, vamos organizar esse repertório infantil, porque existem toda uma cultura de vida e toda uma experiência de corpo, de mundo, tantos detalhes. E até quando a gente falou do pátio e da escola, para a criança pequena, o pátio é o mundo inteiro, né? O Manuel de Barros fala isso: o meu jardim é como se fosse o mundo, né? Cabe o mundo inteiro nele. E é isso que acontece quando a criança ela está disposta na natureza, está disposta no seu espaço brincante, o mundo inteiro cabe ali. Então eu não preciso de telas, eu não preciso resumir aquele mundo inteiro num mundinho tão pequeno que cabe ali dentro, né? Então, e eu vejo que isso é muito uma cultura familiar, né? E cabe nós adultos, né, que somos os responsáveis por essas crianças e pelo direito delas e por assegurar uma qualidade de vida para elas, nós, enquanto pais, enquanto educadores, nós apresentarmos o nosso olhar para essa família, né, que bandeira nós levantamos para que essa família possa decidir, né, e poder auxiliar essa criança a ter esse controle sobre, né? Até porque o uso de telas, ele não é perfeito e ele também não é imperfeito. A partir de uma certa idade, uma criança de 6 meses não precisa estar com um celular na mão. Mas lá com os seus 6, 7 anos, ele pode auxiliar em diversas áreas do desenvolvimento da criança, né? Eu uso muito a tecnologia no meu dia a dia, no meu trabalho, principalmente para trabalhar com as crianças com deficiência, porque como eles têm uma dificuldade maior em estruturar o brinquedo, a tela auxilia eles neste processo. Então, até o celular, o computador ou o tablet vai ajudar eles a se comunicarem,
vai ajudar eles a compreenderem certos fenômenos do mundo, vai ajudar eles a se relacionarem com outras crianças através do mesmo centro de interesse. Então, eu como mãe, eu dizia que eu não ia dar celular, nem tablet, nem nada para minha filha, até ela ter, sei lá, 12, 13 anos. Com 8 anos ela ganhou o celular. Por quê? Porque observando os meus alunos, eu entendi que naquele momento, certos jogos iriam auxiliar ela no processo de adaptação da escola, nos processos que nós estávamos vivendo em casa. Então, hoje, se tu vai olhar o Family Link, que é onde eu organizo o dia a dia dela no celular, na semana passada, ela usou o celular por 11 minutos. Na semana inteira. Teve um dia que ela ficou mais, teve outro dia que ela ficou menos, teve dias que ela nem pegou. Então, o celular, o tablet, a TV pode ser, sim, muito parceiro dos pais. Pode ser um instrumento que vai auxiliar, sim, os pais. Óbvio que tu não vai deixar a criança a tarde inteira no celular assistindo YouTube. Não, até porque isso não é saudável, isso não vai agregar muita coisa para aquela família ou para aquela criança. Mas existem certos jogos, existem certos aplicativos que podem, sim, auxiliar ele a conseguir entender aquilo que o brinquedo não está favorecendo no momento, né? Que daí a gente já entra na questão da abstração, de conseguir entender como funcionam certas coisas, sobre a maneira de como aquela criança entende o mundo. Algumas vão entender de forma mais fácil no celular e outras vão entender de forma mais fácil montando um Lego. Então, isso vai muito de uma avaliação e de uma percepção de que eu não vou dizer, não, agora vai ficar no celular porque vai aprender a ler e escrever no aplicativo. Não, porque ela precisa do aplicativo e precisa do papel e caneta também. Então, o adulto, óbvio, tem... Eu gosto muito das orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz que até 5 anos é meia hora, né, de telas, até... a gente tem uma definição do OMS. Tem uma definição da OMS de a partir de que idade a tela, antes dos 2 anos, não precisa TV, não precisa tela, não precisa nada. Mas a partir dali, tu inserir aos poucos, com muita parcimônia, com muito cuidado, vai trazer outros ganhos para a criança, assim como qualquer tipo de brinquedo também pode trazer ganhos para a criança. Bom, dentro do que a gente conversou até aqui, o que vocês acham muito importante a gente ressaltar? Fazendo um aparado do que já veio. Eu creio que algo que tenha né, que fique marcado desse nosso momento de conversa é, de fato, permitir, né, e promover espaços brincantes para as crianças, né? Enquanto pessoas, enquanto adultos, que a gente se permita, né, viver experiências de brincar, né, de brincar com as nossas crianças. Quem são as crianças que fazem parte do nosso contexto de vida, né? E enquanto mediadores, observar essas crianças estão brincando com o quê? Em que lugares, né? Quais são as nossas escolhas quando nós falamos, né? E eu vejo muito da infância. Quais são as minhas escolhas quando eu tenho que sair ou quando eu vou passear com os meus filhos? Né? Quais são os espaços que eu escolho frequentar? Que brincadeiras, que ferramentas brincantes eu tenho proporcionado dentro da minha casa? Né? E a gente falou, Clarissa falou do brincar não estruturado, quando a gente, por exemplo, a criança pode ter, eu brinco muito com o jogo de boliche. Tu sempre vê, ou tu via antigamente, toda criança pequena tinha um joguinho de boliche, mas nunca brincou. Brincava que o pino era, né, um carrinho, jogava o pininho longe, brincava com a bola de tudo que era forma, mas tu não jogava o boliche, porque a criança ainda não sabia essa sistemática, ou não era para ela significante aos 2 anos, aos 3 anos. Ela transformava aquele brinquedo em algo, ela ressignificava. E da mesma questão, os utensílios de casa. É um brinquedo que a gente chama de não estruturado. A criança estrutura enquanto ela brinca. Então, permitir que a criança tenha acesso a estes elementos brincantes dentro de casa. Por que ela está brincando? Né? Por quanto tempo ela brinca? Eu estou brincando com ela? Eu sou uma pessoa interessante para brincar?
Uma criança, quando me vê, me convida para brincar com ela? Ou eu sou chato para isso? É da gente se visitar também. O brincar, ele fala muito disso. E por que eu parei de brincar? Né? O que para mim é brincadeira? Eu vejo muitas vezes quando um casal, e agora a gente tem o Dia dos Namorados em breve, um casal, quando recém tá começando o namoro, eles brincam muito. Às vezes se tocam, um puxa, né, o outro. Por quê? Porque tu tá iniciando um tempo de conquista, de território, de mostrar o que tu tem de melhor e tu brinca. Quando tu quer te apresentar para alguém, tu brinca, tu tenta, né, criar uma situação de convite. E a criança, ela espera esses convites. Né? Ela quer se apaixonar pelo brincar, ela quer se entregar ao brincar e ela é inteira enquanto ela brinca. E isso é uma dica que eu dou no programa. Pais, quando vocês estiverem brincando com as crianças, estejam por inteiro. Não brinquem com a sua criança com o celular na mão, olhando o jogo, e aí a gente tá brincando. Te permite brincar, te permite entender que tempo tá aquela brincadeira. É de manhã, é de tarde, é de noite? Na minha cabeça a gente tá na praia, a gente tá, né, no escritório, onde a gente tá brincando? Te permite se colocar de verdade dentro daquela brincadeira. Porque, como a gente conversa, por exemplo, nós só temos 18 verões com os nossos filhos. Porque depois eles vão crescer, eles vão estar trabalhando. Então, nessas 18 oportunidades, brinca muito na praia, joga muito frescobol, te diverte, toma banho com eles, aproveita a areia, porque depois passa. A infância, ela passa muito rápido. Piscou, cresceu. Já não está mais ali no chão brincando. E que vida interessante tu apresentou para o teu filho. Pais, tenham vidas interessantes. Para que teu filho brinque de ser a mamãe, que brinque de ser o papai. A gente vê hoje adultos que estão chegando cansados em casa. Que vida é essa que meu filho vai reproduzir? Será que ele vai querer ser o que eu sou? Ou brincar de ser médico? Brincar de ser, né, enfermeiro? Ou professora? Ou diretora, como eu sou? Será que ele vai querer brincar de ser a mamãe? Porque é legal? Porque a mamãe é muito feliz fazendo isso? Não quero ser porque é chato. Então, no jogo simbólico, a gente observa muito disso. Tem pais que têm vida muito interessantes e que a gente tem filhos sendo eles o tempo inteiro, mas tem pais que não estão atraindo o seu filho para o seu fazer. Tem adultos que não estão tendo vidas interessantes, que estão chegando em casa e tu tem o restinho de ti para entregar para o teu filho. Sendo que a gente tem que estar com a nossa melhor parte para eles. Então, enquanto educadora da infância, é algo que eu digo para as famílias, para os profissionais, estejam por inteiro. Enquanto tu estiver com a tua criança, se for 10 minutos, esteja por inteiro. Se for meia hora, que bom, que privilégio. Mas não divida essa atenção. Né? A criança, ela percebe quando tu está com ela ou quando tu está fazendo de conta também. Né? E ela não vai mais querer te acessar, ou ela vai escolher outras formas de brincar. Então a gente tem que perceber, eu sou interessante para uma criança brincar comigo? Ou eu me tornei um adulto desinteressante para ela? Né? Eu me sinto feliz e vejo que eu tô dando certo quando as crianças me olham circulando e dizem, Fran, vem brincar, tu pode ser a Dinda hoje? Eu posso brincar contigo? Então eu me autoanaliso e percebo, eu continuo fazendo o correto. Né? Eu continuo sendo acessível. Quando isso não acontecer, quando eu passar por elas e elas só me olharem e continuarem brincando sem me chamar, eu acho que eu tô começando a me tornar desinteressante. E é isso que é o meu recado, né? Brinquem por inteiro e tornem interessante a infância das crianças, né? Promovam infâncias interessantes. E para se tornar interessante, é importante perder a vergonha. É não ter vergonha de brincar, é não ter vergonha de se sentar no chão, é não ter vergonha de falar com uma voz diferente, é não ter vergonha de se transformar num personagem diferente, que é isso que a criança espera, porque ela tá dando tudo de si quando tá brincando. E como a Fran disse, né, não ficar olhando o celular, não ficar olhando o jogo, é dar tudo de si também, é se despir e permitir que assim como tu vai conhecer o teu filho brincando, permitir que o teu filho te conheça também através dessa brincadeira. Que é nesse momento em que vai ter uma conexão. E eu me lembro quando a primeira vez que eu brinquei de verdade com uma criança depois de adulta, que eu trabalhava numa brinquedoteca, eu era monitora de uma brinquedoteca,
E aí, quando eu fui ver, tava minha chefe batendo na porta, dizendo, não vai liberar, acabou a hora. E eu tava lá, eu tava envolta naquele momento. E aí, é um sentimento diferente que a gente tem no momento em que a gente se entrega numa brincadeira para essa criança. E a gente se sente diferente, a gente sai renovada, o cansaço sai do corpo, é inexplicável, assim, quando a gente, como adulto, se permite voltar a brincar, né, se agora, como a criança. E se não for possível neste momento, vamos brincar comigo, eu vou terminar o que eu estava fazendo, eu vou concluir, a mãe estava terminando um relatório, a mãe está terminando a comida, mas depois do almoço a gente vai brincar, quando eu chegar do serviço nós vamos na pracinha. Conversa com essa criança, estrutura, organiza em que momento nós conseguimos, porque a gente sabe que a rotina adulta, e hoje dentro de um cenário onde o pai e a mãe estão com vidas ativas, né, que a criança também tem uma rotina bastante ativa, tá tudo bem se a gente não der conta, mas de que forma gradativamente a gente pode dar qualidade para esse brincar dentro de casa, né? Então é possível. E também a gente pode nos revisitar, não deu ainda, não consegui, mas nós não queremos trazer uma sensação de culpa. Vai ter dias que deu tudo certo, tem dias que não deu certo, que tu vai precisar colocar um jogo ali e vai brincando enquanto a gente dá conta de outra, né, função da vida, mas é importante conversar com a criança, esses diálogos que nós temos com ela para que ela entenda o contexto da casa. Ela não é alguém que habita aquele lugar, ela é alguém que vive ali junto, né? Então, que esse diálogo ele possa estar trazendo o brincar para dentro de um espaço e que quando não der certo não é para ninguém se sentir culpado, né? Em outros momentos a gente recupera, mas o que não pode acontecer é olhar para trás e, nossa, a gente não brincou, né? Cresceu e nós não brincamos, passei e não brinquei. Então, não é um sentimento de culpa, mas é um sentimento de qualificar esse tempo em que estamos juntos, né? Esse tempo que eu brinco como? E trazer qualidade para isso. Né? Até porque existem várias formas de brincar e cada família tem que descobrir qual é a sua linguagem do brincar, a sua forma de brincar. Porque tem famílias que sentam no chão e brincam de boneca, de carrinho. Tem famílias que preferem jogar um jogo. Tem famílias que preferem um jogo mais corporal, uma brincadeira de fazer cosquinha, de pega-pega, de lutinha. Cada família tem a sua forma e a criança vai se desenvolver adequadamente dentro da forma de brincar daquela família, desde que ela seja verdadeira, autêntica e completa. Bom, dentro do que a gente então não falou, tem algo que vocês gostariam que a gente abordasse, que acham pertinente e acham importante? Eu acho interessante sempre estar trazendo esse olhar dos espaços, e eu acho que como vocês têm toda essa linguagem de uma saúde, né, de ter essa qualidade de vida, o programa eu vejo muito, eu assisto, né, e eu vejo muito que vocês têm essa preocupação que o projeto, né, é de tá trazendo a comunidade a qualidade de vida, falando sobre assuntos que venham agregar, né, saúde, conhecimento, que dialogue com quem está em casa e traga esse olhar mais sensível, né? Então eu vejo que espaços são esses, né? Ali dos próprios direitos de aprendizagem, né? O do conviver, aonde nós temos hoje espaços, em que momento a gente tem o direito de conviver assegurado, de expressar-se assegurado, de participar. Existe uma riqueza tão grande na infância, né? E que a gente vê que atinge muitas mães, né, que tem nesse diálogo, encontram esse acolhimento. Muitos pais, hoje nós temos um cenário onde o homem, ele é muito ativo na criação dos seus filhos, o homem é participativo, não existe mais aquele pai que ajuda, mas o pai que é pai, o pai que está presente, que o pai que desempenha o seu papel, que não é de auxiliador, mas é de pai, né? Então hoje eu tenho esse privilégio de conviver, né, com pais e mães que estão focados em promover qualidade para suas crianças. E eu acho que essas temáticas de como introduzir uma rede de apoio, aonde buscar auxílio, isso traz muitos benefícios para as famílias. Eu acho que acessa, né, as famílias, né? E falar da infância sempre vai ser um convite, né? E todo mundo precisa ouvir, né? Então, eu acho que esse é a ponte para acessarmos as famílias,
né, e trabalhar nessa qualidade de infância, né? Que infância é essa que nós encontramos por aí? E os pais que quiserem deixar aqui embaixo, né, depois ali dos comentários, temáticas, né, para que a gente possa fazer mais momentos como esse, e o que as famílias hoje estão desejosas, né, para que a gente possa cada vez mais usar estes meios, estas ferramentas de diálogo para trazer a criança para o centro da conversa. A Fra falou tudo, né? Bonito, né? E lembrar que o brincar, ele não faz parte só da infância, né? O brincar faz parte da infância, da adolescência, da vida adulta, da velhice, cada fase da vida com suas especificidades, né? Cada situação com o seu momento, mas que faz parte da nossa vida, do momento que a gente tá no útero até o momento que a gente não está mais aqui. Até o momento que a gente não está mais aqui. Até porque a medicina, a ciência avançou tanto, mas ninguém descobriu uma forma da gente aumentar a infância. A gente aumenta só a terceira idade. Então, com essa frase poética, eu agradeço vocês pela participação no programa de hoje. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês. E agradeço a ti também pela tua audiência. Muito obrigada. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.